Bem, com o objetivo de fazer o ponto de situação, tendo em vista fundamentalmente o futuro. E o presente também. O presente, por exemplo, no que concerne à recuperação das casas que herderam, está bem naquilo que concerne à primeira habitação, mas há muitas casas consideradas de segunda habitação, que são muito importantes para, neste caso, Castanheira de Pera, onde eu estou, para toda esta zona, porque essa segunda habitação, na prática, não é bem segunda habitação, no sentido que a pessoa tem uma primeira habitação e depois vem aqui passar férias. Não. É a sua casa de origem, teve de sair porque aqui não há emprego e, portanto, depois tem de ter uma casa para poder vir cá. E, portanto, é uma segunda habitação que não é bem aquilo que é o conceito normal de segunda habitação. Aí é mais difícil e a recuperação de muitas dessas casas está por fazer. Mas, de resto, no que concerne à primeira habitação, está bem. Relativamente àquilo que é, enfim, mais estrutural, no fundo, vamos bater sempre no mesmo e que tem a ver com medidas que possam contrariar o excesso de concentração no litoral e particularmente nas áreas metropolitanas e haver uma política para o interior que possa dar uma oportunidade a estes territórios que, como todos nós sabemos, estão abandonados, sem criar emprego e não havendo emprego, enfim, as pessoas não podem estar aqui, não há vida. Tem de ter, naturalmente, medidas discriminatórias para o interior, como eu tenho dito muitas vezes, e essas medidas discriminatórias para o interior também passam justamente por haver a coragem, por um lado pela descentralização e por outro lado pela desconcentração. Desconcentração significa que nós concentramos muito na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, particularmente na área metropolitana de Lisboa. E há muitos serviços públicos que podem estar colocados fora desse território, podem estar aqui. Hoje isso é perfeitamente normal e isso é um primeiro passo para começar a criar escala para que aqui também o território se possa desenvolver. Depois há uma componente também absolutamente vital, como todos nós sabemos, de difícil gestão, mas que é a gestão da floresta. E se nós não formos capazes de criar uma política de gestão da floresta, em que a floresta possa ser rentável para quem a detém, naturalmente que as pessoas não têm condições para tratar dela se dela não tirarem rendimento nenhum. O grosso das pessoas tem salários baixos, alguns até reformados com reformas muito baixas. Como é que se pode pedir a uma pessoa que tem uma reforma muito baixa, por exemplo, que trate de limpar o terreno mais do que uma vez por ano? Portanto, o país tem aqui, efetivamente, de dar uma volta. Não é fácil, não vamos iludir as coisas, não é fácil, mas a verdade é que todos temos a ganhar se nós conseguirmos desenvolver mais o interior e isso passa, como digo, justamente por ter a coragem para desconcentrar e para descentralizar. Cada vez que se tenta uma medida de desconcentração, infelizmente é muito difícil. No regime em que vivemos, que as pessoas são eleitas por votos, os votos estão concentrados nas áreas metropolitanas e, portanto, depois os governos têm sempre receio de prejudicar, digamos assim, que na prática não é prejudicar, mas fazer o contrário daquilo que possam desejar nas áreas metropolitanas, beneficiando o interior. Mas tem de haver essa coragem. Grande parte daquilo que está a dizer prende-se com a atração de serviços para o interior. Ora, convenhamos que no tempo da Troika, um governo do PSD não foi o único, mas foi de que iniciou um grande movimento, fecho de estações de correio, repartições de finanças, SAPs, de centros de saúde, etc. Isso não contribuiu também para a desertificação deste interior? Isso contribui, mas vamos lá ver, há um governo que teve de governar no tempo da Troika, tem uma situação absolutamente excepcional. Portanto, as medidas que foram tomadas por força do memorando da Troika, que foi praticado por um governo PSD, mas assinado e originado por um governo que não foi esse, foi o anterior. Também vamos pôr as coisas como elas são. E, portanto, todas essas medidas excepcionais, podemos concordar mais com umas ou discordar mais de outras, mas foram tudo medidas que se tiveram de ser tomadas face à situação dramática em que o país vivia. Agora, é evidente que, respondendo racionalmente, é lógico que se nós tirarmos esses serviços, não é? A prestação desses serviços, chamemos-lhe público, os Correios, por exemplo, hoje uma entidade privada, mas enfim, o serviço de natureza pública, se nós retirarmos, nós dificultamos ainda mais realmente o enraizamento das pessoas no local, nestes locais. Agora, no caso da Troika, nós temos de ser sérios, foi uma situação absolutamente excepcional, quer dizer, que eu espero que o país não tenha que viver outra vez. Passada a exceção, deve-se então reverter todos esses fechos? Deve-se reverter aquilo que é possível reverter. Mas a base fundamental nestes territórios é nós criarmos emprego. Se nós não conseguimos atrair investimento e com isso criar emprego e fazer alguma desconcentração, como eu disse há bocado, que é
digamos, o primeiro passo que o Estado tem à mão para ajudar e, efetivamente, eu não percebo qual é que possa ser um horizonte melhor que aquele que temos neste momento. Para ter um horizonte melhor, nós temos de ser capazes de fazer essa discriminação positiva e, acima de tudo, conseguir investimento que crie emprego. Porque uma pessoa, seja eu qual for, mas particularmente um jovem que está numa terra destas, tira um curso e depois tem um emprego aonde? Tem um emprego no litoral, tem de ir para o litoral, ou nós vamos dizer ao jovem, não, fica aqui. Eu fico aqui a fazer o quê? Portanto, nós temos de ser capazes de oferecer essas oportunidades. Olhando para a questão da floresta, este entendimento entre o PS e o PSD em relação à questão do cadastro vai chegar, não vai chegar? Porque é uma questão que se fala que já foi adiada há tanto tempo, pode ser adiada mais uma vez? Aquilo que deve ser a postura de todos, e portanto a do PSD também, é uma postura de colaboração e não fazer uma postura de combate político em torno de seja do que for. Ou seja, acima de tudo, nós temos de olhar para o interesse público. Portanto, da nossa parte, tudo vamos fazer seguramente para olhar para o interesse público e não olhar para a eleição da amanhã, porque a eleição da amanhã não resolve nada às pessoas. É o interesse público. Como sabe, é sempre uma postura que eu tenho vindo a ter, muitas vezes com muita gente a criticar-me, mas eu pessoalmente ando na política para defender o interesse público e não para defender qualquer interesse. Em relação ao cadastro, o que é que está em causa? Em que é que não está a ser defendido o interesse público? Não é isso que eu lhe estou a dizer, não é isso que eu lhe estou a dizer. O que eu estou a dizer é a nossa postura para votarmos a favor e colaborarmos naquilo que é do interesse público e não a postura contrária de procurar criar atritos partidários. Já está definido esse consenso entre PS e PSD relativamente ao cadastro? Não sei se está na Assembleia da República, perguntar aos deputados como é que está o ponto de situação neste momento. Em relação a... Vir cá hoje e não ontem, quando se assinalavam os 2 anos da tragédia. Eu sinto-me mais confortável a vir hoje do que a vir no dia da efeméride. Aliás, como sabem, muitas vezes me têm criticado por isso, porque quando está a arder querem que eu vá ver, quando as coisas vão acontecer tenho de ir logo a correr. Eu não sou muito de ir logo a correr, sou de ver as coisas com calma, pausadamente e sem grande espetáculo. Em relação ao Ciresp, estamos numa zona onde ele falhou há 2 anos atrás. Sim. Em relação ao Ciresp, o Estado de ter ficado com o Ciresp na sua totalidade dá mais responsabilidades políticas? O Ciresp não funcionou, funcionou mal. Aquilo que o Governo entendeu foi assumir ele a responsabilidade da gestão, ficando com os 100% do capital relativamente à gestão. Vamos ver no futuro se teve uma boa decisão ou uma má decisão, mas teve necessariamente uma decisão arrojada. Isso é verdade, em que assume a responsabilidade. Mas a partir do momento que o Ciresp não estava a funcionar, eu acho que o Governo tomou uma decisão que eu não posso criticar, porque até está a assumir a responsabilidade e a partir de agora é mais fácil dizer se o Ciresp não funciona, a responsabilidade é do Governo. Nesse sentido, tenho coragem e eu espero que as coisas funcionem. Uma última questão interna do PSD. Teresa Moraes disse ontem nas redes do Facebook e já hoje se tornou público através de alguns jornais que seguramente não conta consigo e o Rui Rio não conta com ela. Não tenho nada a dizer. Ok, muito obrigada.